Fala, gurizada, tudo bem com vocês? Gurizada, mais uma atualização de mercado aí nessa segunda-feira, então uma atualização aí para o início da semana. Então, bora lá pro vídeo. Então, gráfico do Bitcoin na tela. Bitcoin agora cotado a 28.225 dólares. Bitcoin aqui fecha mais um candle semanal aqui em indecisão. Então a gente tem mais um candle aqui de indecisão com o rompimento falso para cima. E a gente tem então aqui mais uma lateralidade aí no gráfico semanal. Para quem viu os outros vídeos anteriores, eu não acredito que o Bitcoin perca esses candles aqui, porque é um candle martelo aqui no fundo, aqui nos 19.500, com bastante volume. E, inclusive, esse candle aqui foi onde a gente teve uma das maiores vendas da história do Bitcoin. Uma das maiores vendas a mercado de Bitcoin. Então, quando isso acontece, na maioria das vezes, o preço nunca mais volta naquela região para essas pessoas sair no 0 a 0 ou um lucrinho. Ou pessoas que venderam Bitcoin à vista poderem recomprar seus Bitcoins no mesmo valor ou mais barato. Então, isso, na maioria das vezes, isso nunca mais acontece. Do Bitcoin voltar para dar uma espécie de segunda chance para essas pessoas. E depois disso, a gente tem um candle muito forte aí na semana seguinte, na semana do dia 13 de março, um candle muito forte de impulsão, que é justamente para deixar essas pessoas mais presas ainda. Então a gente teve muita venda, o preço faz o quê? Ele vai para o outro lado. E quando ele foi para o outro lado, ele foi com bastante volume, com bastante interesse de reverter essa tendência de baixa e iniciar uma tendência de alta. Aqui a gente está falando no gráfico semanal. Então a gente tem um candle com a maior venda da história e o outro candle com um dos maiores volumes da história também. Então esse volume ele foi maior até do que aqui quando ocorreu a quebra da FTX. Então a gente já subiu. E neste momento aqui no gráfico semanal, uma coisa muito importante de se analisar é que o preço ele está acima dos 3 maiores volumes aqui da história do Bitcoin. Então isso sim é uma coisa muito importante, porque os volumes eles são suporte e resistência. Então quando a gente sobe e deixa muito volume no topo e a gente começa a corrigir, esse volume ele vai se tornar uma resistência para o preço ultrapassar depois. E quando a gente cai, no caso aqui a gente caiu e deixou muitos volumes aqui no fundo, quando a gente retorna, fica acima dos candles de volume, que são esses três aqui, que são os no gráfico semanal, as 3 semanas com maior volume da história do Bitcoin. Então isso a gente pode ver já só olhando para o gráfico. Então, o que esses volumes vão ser para nós agora? Esses volumes agora vão ser suporte para o Bitcoin. Então, essa região é um suporte muito, 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 muito forte. Então, por isso, em questão desses volumes, eu não acredito que o Bitcoin venha aqui, como muitas pessoas estão falando, como muitas pessoas estão especulando, que o Bitcoin vai vir aqui e vai perder essa região dos 19 e vai vir aqui, talvez até perder o fundo dos 15.500 e lá para 14 ou 12 mil dólares. Eu não acredito nessa hipótese, porque a gente deixou muito volume abaixo aqui. E uma das principais coisas que você precisa ficar de olho, um dos principais indicadores que todo mundo precisa usar é o volume. Porque o volume nada mais é do que o que aconteceu naquela faixa de preço. Então, nesse caso, como a gente tem os 3 maiores volumes da história, então, e aqui a gente tem um volume vendedor, mas ele não importa a cor, a gente teve um volume aqui e outro volume aqui. Então, o que isso quer dizer? Que nessa faixa aqui, nessa faixa aqui e nessa faixa aqui, houve muita negociação. Então, se houve muita negociação, isso denota que muitos bitcoins trocaram de mão nesses volumes. Então, é isso que a gente quer. A gente quer ver os bitcoins trocando de mão. Então, na maioria das vezes, são as sardinhas
que não aguentam mais a queda, que compraram Bitcoin lá no topo, nos 50 mil dólares, 60 mil dólares, 40 mil dólares, e quando o preço vem aqui nos 17 e depois nos 15.500, elas vendem no desespero, por isso a gente teve tanta venda a mercado, vendem no desespero, e o que acontece? As baleias, elas simplesmente colocam as ordens dela, acumulam e mandam o mercado para o outro lado. Então essas sardinhas que venderam aqui nos 17, 18, 15, 16, possivelmente nunca mais terão a chance de recomprar esses bitcoins aqui nos preços onde que eles venderam. Então isso é uma coisa típica aqui do Bitcoin. Mas é algo que eu estou acreditando, é a minha especulação. Quer dizer que só porque eu acredito que o Bitcoin não perca mais essa faixa aqui, principalmente dos 19.500 e muito menos aqui dos 15.500, não quer dizer que isso realmente vai acontecer. Pode amanhã acontecer alguma outra coisa, uma coisa inesperada, como foi o Covid lá em 2020. Pode estourar uma guerra, pode acontecer qualquer coisa. A gente está exposto ao mercado de risco, ao mercado volátil, então pode acontecer qualquer coisa a qualquer momento. Então, tudo pode acontecer, inclusive nada, que é o que eu acredito, que a gente não perde mais essa região. Então, a minha especulação é, a gente vai ficar talvez mais por algumas semanas aqui de lado, volta a retestar justamente nessa faixa aqui, nessa linha pontilhada, que é um alarme que eu tenho, que é os 25.300 dólares, basicamente, 25.200, que é esses últimos topos aqui. Então a gente tem esse topo aqui e esse topo aqui. Então, eu acredito que a gente fica muito lateral por mais tempo aqui no gráfico semanal e diário, então a gente pode ficar muitos dias de lado aqui, para fazer um padrão de continuação e voltar a subir. Primeiro alvo lá nos 30 mil dólares, 31 mil dólares. Para talvez a gente depois ficar de lado novamente, voltar para os 25 mil, 24 mil. Isso vai depender conforme o tempo vai passando e a gente vai precisar rastrear o que as baleias estão fazendo e o que as sardinhas estão fazendo. Então, para o gráfico semanal era isso. Vamos voltar aqui para o gráfico diário. Aqui no gráfico diário a gente tem aí uma espécie de acumulação, uma bandeira ou como você quiser chamar. Então muitas pessoas fazem esse padrão. Meu Deus, isso aqui é um padrão que costuma romper para baixo. Então vamos shortar. E é o que inclusive está acontecendo. Então, para quem está acompanhando os vídeos, já vários vídeos eu venho falando das pessoas shortando o mercado. E aconteceu a mesma coisa. Então a gente teve aqui na semana passada muita... quando o preço começa a cair, muita venda a mercado, queda no Open Interest e o nosso long short abaixo de 1 ainda. E no dia de ontem e no sábado, no domingo de madrugada e durante o dia de ontem, a gente teve a mesma coisa. A gente teve uma correção ontem. A gente tem bastante pessoas sendo liquidadas, e bastante pessoas vendendo a mercado. Destaque aqui para essa venda a mercado aqui que aconteceu. Vamos ver aqui. Ontem às 22 horas e 30 minutos. A gente teve aqui às 22 horas e 30 minutos 360 milhões de venda a mercado com queda no Open Interest. E o nosso long short, que ele quando o preço começa a corrigir, ele sobe um pouco, mas o Open Interest cai. Então, quando o preço começa a corrigir, muitos contratos são lavados do mercado. Então, quando isso acontece, o long short ele precisa voltar para refazer, basicamente, sim, o cálculo de pessoas longs em short. Então, ele vai subir. Mas, com o Open Interest caindo, então, esse aumento do long short ele não quer dizer nada, porque o long short está aumentando com menos dinheiro no mercado. Então, para o long short ser relevante, eu quero ver ele se movimentando para cima ou para baixo com entrada de nova grana, entrada de dinheiro novo em operações. Então, aí sim eu quero olhar mais para o long short, mas enquanto que ele estiver subindo aqui, com o Open Interest caindo, eu não me preocupo. Então agora a gente vê, quando a gente teve a nossa grande venda a mercado, a gente teve muita liquidação, muita venda a mercado, queda no Open Interest. O que acontece? As baleias botaram as ordens embaixo e mandaram o mercado para o outro lado. E agora a gente já vê ordens sendo posicionadas aqui para empurrar o preço novamente para cima. Vamos olhar aqui o nosso book de ordens. Na nossa queda ontem a gente teve aqui alguma acumulação aqui.
A gente teve algumas ordens aparecendo aqui, uma espécie de nuvenzinha de ordens, então é isso que eu quero ver. Quero ver uma nuvenzinha de ordens. Meu Deus, o que é essa nuvem de ordens? São várias ordens de baleia sendo colocadas. É o que está acontecendo agora aqui. Então a gente teve algumas ordens aqui, o preço vem aqui, a gente teve aquela venda a mercado gigante aqui, com mais de 360 milhões. O preço volta, vai lá em cima, a gente tem algumas ordens acima e o preço começa a corrigir na madrugada e hoje de manhã, e olha o que aparece aqui. O book está sendo carregado de ordens de compras. Então, um ponto que eu posso destacar aqui é a região aqui dos 28 mil dólares. Os 28.100, aliás, aqui é onde tem uma ordem aí com mais de 1.000 bitcoins aqui. Então, aqui é sim um ponto importante, porque o Bitcoin pode vir aqui pegar essa liquidez aqui nos 28 mil. Então, você que pensa em fazer uma operação a favor da tendência de alta do Bitcoin, você pode estar pegando, colocando uma ordem aqui nos 28.100 ou 28.090 com o stop nessa região aqui. O stop aqui abaixo dos 28 mil. Então você pode estar pegando uma operação aqui, porque eu acredito que com essas ordens aqui o preço vem aqui, capta essa liquidez e volta a subir. Então é uma oportunidade aí de trade para quem quer aproveitar. Porque a gente tem bastante ordens. Né? Então a gente tem aqui 900 Bitcoin, aqui 770 Bitcoin, aqui mais 600 Bitcoin, aqui mais 1.100 Bitcoins, 500 Bitcoins, 880 Bitcoins. Então aqui a gente tem muito Bitcoin aqui em ordem. Então o preço costuma vir aqui pegar essa liquidez. Por quê? Se o preço começa a cair aqui muito rápido fazendo isso, o desespero toma conta, as sardinhas vendem a mercado, e é justamente que as baleias que colocaram essas ordens aqui precisam uma venda massiva para elas conseguir executar essas ordens de compra aqui e mandar o mercado para o outro lado. Então, compras nessa região com stop aqui, pelo menos, se você quiser um stop mais seguro, eu deixaria o stop abaixo dos 27.950. Porque pode sim deixar uma sombra aqui e ir mais além. Mas você que quer um stop mais curto, eu deixaria embaixo dessa ordem aqui, que está exatamente nos 28.060. Então, abaixo dos 28.060 já seria um bom ponto. Mas, número redondo é resistência e suporte também. Então, eu deixaria o stop abaixo dos 800. Dos 28 mil. Abaixo dos 28 mil já é um bom stop. Porque se por um acaso o Bitcoin vem aqui e perde essas ordens aqui, aí então eu quero sair fora, quero estopar, porque aí a gente precisa ver mais ordens sendo colocadas ali embaixo para a gente se proteger num novo trade a favor da tendência de alta. Então, no Bitcoin seria isso. Aqui eu tenho o gráfico aqui do nosso sentimento de mais longo prazo, de 1 hora, que eu vou mostrar para vocês. O preço lá, quando a gente estava em 19.500 dólares, a gente teve muita venda a mercado. Muita venda a mercado, liquidação. E a partir dali, o nosso long short ele fica abaixo de 1. Então, vocês podem ver aqui, desde 13 de março, o nosso long short está abaixo de 1. Então, isso explica essa subida do Bitcoin aqui muito forte, sem correção. Porque as pessoas, desde lá, estão apostando na queda. Então, a gente sobe um pouco, a gente sobe. Aí, quando tem a correção, muita venda a mercado. A gente tem a correção aqui, venda a mercado e liquidação. Venda a mercado, liquidação, queda no Open Interest. A gente fica de lado, dá mais um tapa para baixo, liquidação, venda a mercado, queda no Open Interest. No dia de ontem aqui, queda, liquidação, venda a mercado. Aqui os candles vão aparecer um pouquinho menor porque eu estou num gráfico maior. Então, a gente tem muita venda a mercado, liquidação, queda no Open Interest. E o long short continuando baixo. Então, o que isso quer dizer? Se lá nos 19.500 a gente teve muita venda a mercado, muita liquidação, inclusive a maior venda da história do Bitcoin. Mas, quando o preço sobe, chega aqui nos 28 mil, quando a gente tem uma queda, a gente tem basicamente a mesma quantia de venda a mercado e liquidação como lá nos 19.500. Então, por que eu vou chegar aqui e vou falar que o Bitcoin vai cair lá para baixo? Por quê? Quando tem muita venda a mercado, muita liquidação, isso é a liquidez que as baleias precisam para executar as suas ordens do mal aqui. Então, desde lá, para quem acompanha o canal, eu estou mostrando que
as baleias estão jogando o preço para cima e colocando ordens abaixo. Então, desde lá de baixo, o preço sobe, elas colocam em ordens abaixo e vão fazendo aquela pressãozinha compradora. É basicamente o que está acontecendo aqui. O preço sobe, começa a corrigir e o que aparece? Muitas baleias aqui pressionando o preço para cima. Então, por isso que eu acredito que o Bitcoin não vai mais perder lá os 19.500, 20 mil dólares e muito menos os 15.500. Porque quanto mais a gente sobe, e na correção básica aqui de 3, 4%, que não é nada para o Bitcoin, a gente já tem 400, 500 milhões de venda a mercado em candles de 5 minutos e 15 minutos. Então, isso continua sendo liquidez para as baleias mandar o preço cada vez mais lá para cima. Então é por isso que eu acredito que o Bitcoin não vai mais corrigir tão forte para perder aqui os 19 mil. Eu acredito talvez o Bitcoin aqui a região dos 25.200 é uma região bem possível da gente de ser testado, mas pelas circunstâncias aí do long short, muitas pessoas vendendo no mercado, a gente pode ficar muito mais tempo aqui lateral e levar muito mais tempo para a gente, enfim, retestar essa região aqui dos 25. Então, se a gente voltar a retestar os 25 mil dólares, que foi essa resistência aqui, vai ser um bom ponto, um ponto para a gente ficar muito de olho, porque eu acredito que se aqui, nos 28.200, tem muitas pessoas já no desespero, vendendo a mercado, sendo liquidadas com queda no Open Interest, então imagina se o preço começar a corrigir aqui e chegar aqui nos 25. Ou até perder os 25 aí, nos 24.900, vai ser o desespero geral. E com isso, a gente vai ver aqui muita liquidação, muita venda no mercado. Porque as pessoas, elas sofrem aí de aquela ansiedade de ver o Bitcoin lá a 14 mil, então elas começam a vender a mercado com medo que o preço vai começar a cair, e elas vão ficar de fora. Então, elas já vendem a mercado para tentarem comprar mais barato, mas isso, na maioria das vezes, nunca acontece. Então, pessoal, para hoje seria isso, uma atualização rapidinha aí do Bitcoin. À tarde eu vou trazer um vídeo, mas à noite eu vou trazer um vídeo aí falando sobre o Ethereum, DeFi. Então eu vou mostrar algumas pools e também vou mostrar alguma coisa de como eu utilizo o mercado e também os indicadores aí para montar as minhas pools de liquidez. Então um forte abraço, uma boa semana a todos e até a próxima. Valeu!